E aí pessoal, tudo bem com vocês? Então nessa rodada, a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Cartola FC, a rodada já começou. Eu só vou aqui apresentar para vocês o time que nós escalamos para essa rodada do 7 de setembro Futebol Clube. Essa aqui é uma rodada também de valorização, ela tem todo um critério matemático para valorizar os jogadores. E eu já vou falar para vocês qual foi esse critério que eles usaram. Antes vamos falar um pouquinho das partidas aqui. Tá jogando o Grêmio Corinthians, está 0 a 0, uma partida que, por mais que as pessoas falem que seria fácil a vitória do Grêmio, eu vejo como uma partida equilibrada ainda, que pode ali ter um 0 a 0, 1 a 0 para cada um dos lados. Curitiba e Flamengo, o Flamengo continua sendo favorito nas partidas. Palmeiras e Goiás, o Palmeiras também é favorito. Atlético Mineiro e Ceará, o Atlético é favorito. Vasco e São Paulo é uma partida equilibrada também, as duas equipes vêm de vitórias. Bahia e Bragantino eu também vejo como uma partida equilibrada. Fluminense e Inter, o Inter vem melhor no campeonato, o Fluminense não vence algumas partidas, mas também não deixa de ser uma partida difícil, principalmente para escalar jogadores. Atlético Goianiense e Sport, muitos estão colocando o Atlético Goianiense como favorito por causa dos 3 a 0 contra o Flamengo, mas eu não vejo assim. O Atlético Goianiense é favorito, mas não é um super favorito para essa partida. Fortaleza e Botafogo, eu acredito que Fortaleza deva vencer essa partida dentro de casa. E Santos e Atlético Paranaense, algumas pessoas apostando muito no Atlético Paranaense nessa partida, mas eu acho que o Santos vence também. Então, como eu montei um time de valorização, não pensando em pontos, talvez alguns jogadores aqui, alguém pode estranhar. Qual que era o critério para valorizar nessa rodada? Lembrando que isso é um jogo, é uma competição aí, você escala os jogadores e você está jogando, né? Tem aí algumas teorias que são usadas, mas existe uma matemática para valorização. Então qual é essa matemática? Você vai pegar o valor do jogador, fazer vezes 1,20 e dividir ele pela média que o jogador alcançou até agora no campeonato. Aí você ia ter lá um valor X. Por exemplo, o Diego Souza, para valorizar, ele tem que fazer 5 pontos, alguma coisinha ali para valorizar. Então mais de 5 pontos. A mesma coisa o Soteldo e os outros jogadores aí. Aí fala, os jogadores do Flamengo não entram nessa equipe de valorização, porque, por exemplo, o Bruno Henrique ele pode fazer um gol, fazer 10, 11, 12 pontos, mas ele só valoriza se ele fizer a partir de 16 pontos. Então ele tem que fazer 2 gols aí, ou fazer gol da assistência e fazer uma partida muito boa. Então o Bruno Henrique, por exemplo, para valorização não seria interessante. Se a pessoa quer pontuar, então ela manda ver lá, por exemplo, jogadores como o Gabigol, que precisa de 8 pontos para começar a valorizar. Então essas 3 primeiras rodadas elas têm características diferentes e critérios e metodologias diferentes para valorização. Então é isso que foi aqui buscado nesse time, jogadores que tendem a valorizar não fazendo muito ponto. Então aqui o time foi Rogério Ceni do Fortaleza como técnico, o goleiro também o goleiro do Fortaleza, o Felipe Alves, os laterais o Juninho Capixaba do Bahia e o Felipe Luiz do Flamengo, que não veio bem nas 2 rodadas. Na zaga o Léo Pereira do Flamengo e o Júnior Alonso do Atlético Mineiro. No meio campo nós temos aí o Patrick de Paula, o Alisson e o Dodge do Fluminense, o Patrick de Paula do Palmeiras e o Alisson do Grêmio. No ataque vem com Luiz Adriano, Diego Souza e Soteldo. Então todos esses jogadores eles não vão precisar de uma pontuação muito grande para valorizar. Quer dizer que eles vão valorizar? Não. Por exemplo, o Diego Souza está fazendo aqui nesse momento 1,80 lá no jogo contra o Corinthians. Ele não está valorizando nesse momento. Já o Felipe Luiz, com esses 4,90, se ele manter, ele já valoriza. A mesma coisa o Léo Pereira, com 3,90, ele já valoriza também.
Então essa aqui é a equipe que nós escolhemos aí do 7 de setembro para essa terceira rodada. A rodada já está rolando. Grêmio e Corinthians 0-0. Coritiba e Flamengo também estão 0-0. O jogo do Corinthians já está avançado aí, o jogo do Flamengo deve estar com aproximadamente 25 minutos. Então vamos ver aí, a sorte está lançada. Essa equipe ela não foi bem na rodada anterior. Por enquanto nós estamos com uma parcial aqui de 12,50. Com certeza muitos jogadores, ou melhor, muitos competidores apostaram aí na equipe do Flamengo para essa rodada, no Bruno Henrique, no Gabigol, o Arrascaeta, por exemplo. Quem apostar nele, ele também precisa fazer muito ponto para valorizar. O único jogador do Flamengo desses que podem dar assistência ou marcar gols, que seria interessante para escalar, seria o Everton Ribeiro. Por que eu não coloquei o Everton Ribeiro? Porque esses outros 3 jogadores, eles vieram bem nas últimas rodadas. O Patrick de Paula, ele entrou no segundo tempo, né, do último jogo do Palmeiras contra o Fluminense. Ele negativou, e isso acaba ajudando, porque o Patrick de Paula é um cara que bate falta, e o Flamengo acabou de fazer 1-0 contra o Curitiba, hein? O Flamengo acaba de fazer 1-0 contra o Curitiba. Quem está apostando aí então no Flamengo pode já começar a se dar bem. E quem fez o gol foi o Arrascaeta. O Arrascaeta, ele não foi muito escalado, justamente por causa dessa questão que eu falei para vocês da valorização. Era muito arriscado colocar o Arrascaeta. Mesmo ele marcando esse gol, se ele ficar ali com 8, 9, 10 pontos, ele não valoriza na rodada. Aí a gente só vai precisar ver depois quem foi que deu esse passe para ele, que pode ser um dos 4, dos outros 3 jogadores de ataque, né? O Everton Ribeiro, o Gabigol ou o Bruno Henrique, ou até o Felipe Luiz também pode ter cruzado uma bola lá e ele ter feito o gol. Então o Flamengo faz 1-0, abre o placar aí contra o Curitiba. Enquanto isso, Grêmio e Corinthians continua 0-0. Então a sorte está lançada, a aposta está lançada. Vamos ver aí como essa terceira rodada do Cartola FC vai dar de pontuação aí e de valorização, que é o objetivo dessa equipe aqui do 7 de setembro. Um forte abraço a todos vocês. Até a próxima rodada. Tchau, tchau.